Em Santa Catarina, o governador Jorginho já impôs ali várias medidas, várias ações, e eu até cheguei a dizer aqui, as ações, eu até julguei várias delas bem interessantes por parte do governo do estado, mas não deixei de levantar aqui as questões muitas vezes trazidas e narradas pelos protecionistas, porque há um medo, há um temor que com essas obrigatoriedades se tem aí o aumento do abandono de animais. De repente, eu sou proprietário de um pitbull em casa, não consigo atender às exigências, posso ser autuado, posso ser multado. Isso, de repente, não passaria na minha cabeça, tendo uma facilidade maior de abandonar os animais? É aí que a coisa pega. Gostaria de começar, eu sei que você está questionando vários movimentos aí que estão se iniciando em alguns municípios, que apontam, inclusive, a agressão, casos de agressão de animais às pessoas, e a gente vai falar bastante sobre isso, sobre esses números que você tem em mãos, o que é que você está questionando por parte das ações do município, mas falando especificamente dessa questão relacionada aos pitbulls. O que nós podemos colocar aí nesse debate, nessa conversa? Marcelo, primeiramente agradecer o espaço, Obrigado. né? Sempre muito bom estar aqui, poder falar pelos animais, né? Que não falam, nós somos a voz deles. Assim, bom, vou começar falando que, primeiro, óbvio que vem na cabeça assim, nunca é um cão atacou, é sempre um pitbull atacou. E eu queria começar falando assim, a diferença, todo animal, vamos lidar aqui com cães, todo cão, ele tem esse instinto de cão, ele é um animal. Eu, por exemplo, tenho um cão porte pequeno, que se ele estiver ali comendo e a gente for mexer, ele vai atacar. O que acontece? A diferença de tamanho, né? Um ataque de um pitbull, de um cão de porte grande, de um pastor alemão, de um Rottweiler, de um Doberman. Lógico que ele é muito desproporcional ao ataque de um Pinscher, de um Maltese, de um Shih Tzu. Então começa por aí. Mas o que acontece? A mídia cria, né, o pitbull é um cão agressivo. Você acha que a gente transforma o pitbull meio que no vilão mesmo de toda essa história? Acredito sim. É óbvio que a maioria dos ataques, né, que vem aí sendo divulgados pela mídia, que vem acontecendo de fato, a maioria deles é por cão pitbull, mas isso, na minha opinião, tá, eu acho que induz muito a criação que ele teve. Infelizmente, né, a pessoa acaba adquirindo ali um pitbull com qual ideia? Nossa, vou passear com esse animal aqui. Não queria falar isso, mas é muito real. Uma arma. É isso, imponente, né? Como uma arma, exato. Uhum. Então, assim, eu conheço pessoas que têm medo de pitbull. Você pode, qualquer animal, mas o pitbull eu tenho medo. Por quê? Porque criou-se essa midiática aí em cima do pitbull, que ele é um cão agressivo. Por exemplo, eu tenho muito contato com o Ale Pitts, ele é de São Paulo, eu não sei se você vai se recordar, no ano de 2020 teve aquela rinha de cães pitbull lá em Itu, em Mariporã, e teve o desmanche lá da rinha, que acontecia rinha mesmo entre pitbulls, e ele participou, foi onde eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele só lida com pitbulls. E ele fala muito isso, que cria esse mito sobre a raça, mas nem sempre é assim. Porém, por exemplo, tem cães que são traumatizados, e não necessariamente o pitbull. É que o pitbull, devido ao porte, né, ele atacar é uma outra projeção de, como eu disse, um cachorro porte pequeno. Então, acredito muito, Marcelo, que isso, tudo que vem acontecendo é devido à criação. Em Americana, por exemplo, temos uma lei já aprovada que exige a castração de cães da raça pitbull. Ela acontece de fato? Não. Tanto que o nosso gabinete lá está questionando se já teve, se isso é cobrado, como que isso é feito, se a pessoa não castra, o que acontece com ela, se o tutor... E aí levanta uma outra hipótese que você falou que é muito grave, o abandono. Tem um pitbull, não consigo tratar ele do jeito que estão pedindo para eu tratar, então qual é o que eu vou fazer? Vou abandonar. Isso é muito preocupante, porque, obviamente, o número já é grande de abandonos, principalmente da raça. Eu lido com a causa animal há mais de 15 anos. Sempre teve abandono. Vou te falar assim, há uns 2 anos, o abandono de pitbull é 75%. De todos os cães, a maioria dos cães abandonados são da raça pitbull.
Muito bem, nós estamos conversando com a vereadora Roberta Lima. Ela desenvolve um trabalho de proteção às causas do animal. E se a gente parar para pegar, eu sei que você citou aí uma palavra até, olha, muitas vezes existe um exagero da mídia, mas se a gente pegar, por exemplo, você bater no Google, né, agressão de pitbull, ataque de pitbull, a gente vai pegar muitos casos. Só o ano de 2025 já chama atenção, inclusive, em várias partes e regiões do Brasil. É claro que também existe a questão da responsabilidade do dono do animal. E aí também existe todo um acompanhamento, um cuidado, uma orientação. Se você quiser transformar o animal numa grande fera, você vai conseguir fazer isso, né? Deixando muitas vezes no espaço reduzido, né? Numa situação realmente bem complexa e complicada. Existe esse acompanhamento, existe essa orientação para que esses proprietários de animais, por exemplo, não ajam dessa forma, Roberto? Então, Marcelo, legalmente falando, vou dizer assim, não tenho esses dados. Inclusive, essa semana, a gente até conversou sobre isso, né? Nós protocolamos um requerimento questionando a prefeitura sobre esses dados. Existe essa forma de orientação, essa forma de conscientização? Se não existe, vamos criar isso? Porque, por exemplo, nós temos o Estatuto dos Animais em Americana, que é a Lei 4547 de 2007, lá em Americana. E é obrigatório o animal, a responsabilidade do tutor, o animal estar domiciliado. Eu acho que acredito aqui que muita gente já viu, não, ele saiu só para dar uma voltinha. E não estou reduzindo a pitbulls, estou falando no geral. Ele vai ali na esquina, só faz um xixi e volta. Ou eu abri o portão para estacionar o carro, para entrar e sair do carro, ele vai e volta. Só que assim, o respeito, ele precisa ser mútuo. Para a pessoa que gosta do animal e que não liga, se alguém abrir o animal sair, eu vou abaixar ali e brincar com o animal. Só que tem a pessoa que não gosta, que tem medo, e a gente precisa respeitar isso. Então, no Estatuto de Defesa dos Animais de Americana, ele fala que é obrigação do tutor manter esse animal domiciliado. Então, já começa um erro aí. Esse pitbull, ele atacou por quê? Porque ele estava na rua. Aí vem a outra questão de que é obrigatório o animal andar com coleira e guia. E as raças mestiças aí, pitbull, rottweiler, essas raças que nós temos como mordedores e tal, eles precisam estar com focinheira. Aí te pergunto, você já viu algum animal de porte grande passeando com o seu dono, mesmo com coleira e guia, com focinheira? É muito raro, né? Mas será que essa informação chegou para esse tutor? Então é isso que a gente está questionando. Como que isso é repassado para o tutor? Existe essa conscientização? Ele tem noção de que ele precisa estar ali com uma coleira, com um enforcador, com uma guia e com a focinheira? Nos condomínios, às vezes em condomínio prédio, acontece muito isso. Por que eles proíbem, né? Não que possa proibir, mas por que eles proíbem animais? Porque não existe a responsabilidade do tutor. E quando a gente entra com um requerimento questionando o poder público sobre isso, é por quê? Porque a gente quer acrescentar essa conscientização. Então, se a gente chega ali no tutor e fala, olha, o seu animal precisa ser castrado, o seu animal precisa andar com guia, com focinheira, é uma forma da gente evitar isso. A gente pode ver essa semana, saiu uma reportagem, né, Marcelo, do aumento de 20%. São mais de 590 casos na região de atendimento médico por ataque de cães. Essa semana, inclusive, ontem, aconteceu em Campinas. A policial estava ali fazendo uma ação, o cachorro atacou. E o policial, na legítima defesa, disparou um tiro. Aí, ok, vem aquela questão da legítima defesa, tá? O animal tá bem, tá? Não aconteceu nada, ele tá bem, a gente acompanha a situação. Só que assim, aí você entende o cidadão que, por exemplo, ele não tem ali uma defesa. Teve aquele lutador de jiu-jitsu que usou das artes marciais tal para segurar esse animal. É muito complicado. A gente tenta ver o lado do animal, mas o animal nunca é culpado. O animal, ele é sempre responsabilidade do tutor. Aí a gente vai falar assim, e o cão abandonado? O cão que não tem dono? No Terra América, essa semana teve um caso, um mestiço de show, uma raça grande, não atacava ninguém, mas a pessoa com medo, e o animal percebe isso. Ele ia para cima, não mordeu ninguém, não teve nenhum, mas é um animal de porte grande, onde ele ia, às vezes, pular na pessoa e a pessoa ficava com medo. A gente recolheu esse animal, foi para um lar temporário, já castramos. Então, assim, mas conseguimos fazer isso com todos? Infelizmente, não.
Então, a gente precisa trabalhar conscientização e orientação aos tutores. Eu busquei, através das informações que você levantou na Câmara Americana, em referência aos números que você está questionando. Eu queria entender uma coisa. Você, enquanto vereador, enquanto parlamentar, você está atrás também desses números? Ou, de certa forma, esses números já existem e você está contestando essas informações desses números existentes? Porque me parece que já há uma porcentagem muito alta que foi apontada desses ataques que já estariam acontecendo e já foi devidamente catalogado pela Prefeitura e pelas informações que foram vinculadas à imprensa. Sim. Nesse momento, você está buscando o quê? Mais informações em relação aos dados desses números ou você está questionando essas informações? Na verdade, as duas questões, tá, Marcelo? A gente questiona para a gente ter dados e conseguir futuramente, após essa resposta, conseguir trabalhar as campanhas de conscientização. Então, o município ele me responde assim, estou dando um exemplo aqui, tá? Não temos essa resposta ainda. O município me responde assim, não temos esses dados, não temos relatos de animais, vamos trabalhar a conscientização de qualquer jeito. Temos os dados, são X animais, são X pessoas que foram atacadas. Precisamos montar uma campanha de conscientização. Então, aí levanta-se outros questionamentos, por exemplo, bairros que mais acontecem esses ataques. São os bairros de classe baixa, de classe média, de classe alta. Então, vamos começar a campanha de conscientização por onde mais tem esses ataques. Isso acontece em tudo, né? Por exemplo, vou trazer para a raiva. Encontraram um morcego que morreu e ele foi detectado com raiva. O que vai acontecer naquela região onde o morcego foi encontrado? Vão vacinar os animais dessa região. Então, o que eu acredito com esse questionamento que a gente faz para a prefeitura? Independente da resposta, é para trabalhar a conscientização. Mas óbvio que com esses dados, levantamos aqui os maiores ataques acontecem na periferia, no bairro de classe mais baixa. Vamos partir para a conscientização primeiro para esses bairros e depois ir levando para outros bairros. Eu acredito muito, Marcelo, na conscientização, na educação infantil. A gente tem experiência de ir para as escolas, fazer palestras sobre maus tratos e tal, e as crianças, elas levam para os pais. Então, talvez seja um meio, através de escolas, de palestras, de conscientização. E assim, o que nós queremos conscientizar? As pessoas não tenham pitbull? Em hipótese alguma. A gente quer conscientizar como tratar esse animal, porque ele, querendo ou não, ele tem esse instinto. Não o pitbull, o animal. E como eu falei para você, eu tenho um cão de porte pequeno, que se eu for mexer na comida dele, ele vai me atacar. A proporção da mordida dele é totalmente desproporcional à mordida de um pitbull, mas de qualquer maneira ele vai atacar. Então a gente quer conscientizar a população em como tratar esses animais. Se o animal é agressivo, a gente resgatou uma vez aqui no lixão de Santa Bárbara um pitbull. Ele estava com um tumor na pata, ele teve que amputar essa pata e ele era extremamente agressivo, com qualquer coisa. Muita gente questiona, por exemplo, o uso de focinheira. Não acho legal, também não acho. Eu quero que você conte daqui a pouquinho, tá bom, logo após o intervalo, o resgate que vocês fizeram sobre esse pitbull. E eu quero conhecer também, saber qual é o dever do poder público nessa hora. Porque é muito fácil falar, a vereadora trabalha com a causa, ela tem meia dúzia lá de abnegados que acabam trabalhando e brigando por tudo e carregando tudo no ombro. Mas qual é o papel do poder público? Eu tenho a impressão que é isso também que a vereadora Roberta Lima tem questionado a administração no município de Americana. Você estava contando para mim, nós fizemos um resgate de um pitbull, aí eu interrompi você. Isso, ele estava com um tumor na pata, então exposto. Então você imagina a dor desse animal. Aí vem o questionamento da focinheira, não acho necessário e tal. Quando eu olhei aquele animal, eu falei, esse animal está com dor. Marcelo, ele pode ser o animal mais dócil que for. Dependendo da maneira que eu pegar ali, é a reação dele. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai tentar morder, ele vai tentar se defender. É um instinto de proteção, inclusive. Né? Exatamente. Então, a primeira coisa que fizemos, partimos para o uso da focinheira. Naquele momento, quando ele está com a focinheira, ele podia estar sentindo dor, lógico, a gente estava ali para aliviar essa dor dele, para fazer o resgate dele, né? E realmente, de fato, colocamos a focinheira, pegamos ele para efetuar o resgate, levar para a clínica, e a reação dele foi aquela virada para uma mordida, de focinheira segurança. Então, assim, hoje no mercado a gente já tem diversas coleiras, diversos tipos de focinheira
que não é que está maltratando o animal vai ficar desconfortável. Não, a gente tem que pensar na segurança do animal, na segurança do próximo, na segurança de todo mundo. Tem pessoas que acham que protecionista só pensa no animal, não importa que saia matando todo mundo e mordendo todo mundo. Não é isso, né? Não é isso. Tem o bom senso em todo. Eu falo muito sobre isso, Marcelo, sobre o respeito. Sim. O respeito ele é para ambos os lados. Ele é para a pessoa que não gosta e ela tem o direito, e para a pessoa que gosta. Eu não gosto de animal. O animal está ali na calçada. Eu atravesso, passo pelo outro lado. Eu gosto de animal. Eu vou ali, vou brincar, vou dar uma raçãozinha, vou dar um petisco. Então, o respeito é para ambos os lados. Que é uma outra questão também que eu tenho um pouco de dúvidas e até um pouco de interesse também para a gente colocar aqui nessa discussão, Roberto. Quando se fala de legislações, muitas vezes, que saem dos estados ou municípios, não seria melhor uma legislação a nível governo federal? Claro, com diálogo junto aos protecionistas, porque aí uma norma vale para todo mundo. Hoje a gente vê cada município, cada estado querendo tomar a sua decisão, meter o bedelho, muitas vezes, sem um conhecimento mais aprofundado da coisa. O governador quer marcar uma posição, seja ela política de alguma forma, né, através de um caso que deu enorme repercussão na imprensa muitas vezes, ele quer sobressair. Sim. Se houvesse, eu sei que você tem muitos contatos, inclusive a nível federal, se essa discussão fosse lá em cima, junto a Brasília, por exemplo, não seria melhor para todo mundo? Com certeza, Marcelo. Tanto é que essa discussão já está a nível federal, tá? Você sabe, temos contatos com diversos deputados, não só aqui de São Paulo, né? A minha ligação com o deputado federal Bruno Lima, mas outros deputados do Paraná, de Minas Gerais. Então, isso precisa sim ser discutido, vamos dizer ali, num governo para todos os estados, e não ficar como você disse, né? Um estado faz assim, um estado faz de outro jeito. Não. E você percebe na reportagem que acabou de passar... Aliás, na reportagem eu tomei o devido cuidado de ficar observando a sua reação. Sim. E a cada imagem que passava ali, a gente não mostrou aqui, mas era uma reação diferente da Roberta. Muitas vezes entendendo a ação, outras vezes balançando a cabeça, desaprovando as ações ali com os próprios animais. Sim. Você vê que fala ali que a lei foi criada para proibir a circulação desses animais em via pública, em parques, né, em espaços públicos. Por que não trabalhar o contrário disso? Como passear com o animal nos espaços públicos e não com a proibição? Porque quando eu acho que a gente fala muito de educar para não punir. É exatamente isso que precisa acontecer. Então as pessoas precisam entender que aquele animal, você vê que hoje existe uma série de pitbulls, né? América, não sei o quê, tal. Então a pessoa precisa entender que esse animal, ele precisa ter uma conscientização de como passear com esse animal, e não da proibição do passeio desse animal. Você viu que a primeira imagem ali era um pitbull acorrentado, e a reação dele muito feroz. Mas por quê? Porque ele está acorrentado, ele está querendo atacar, provavelmente, uma pessoa que está ali filmando, né? Então, é uma atitude do instinto do animal. A gente tem um caso, em Americana tem a lei de proibição de animal para cão de guarda. O que acontece na maioria das empresas que alugam animal para cão de guarda? Infelizmente, ainda acontece. Não estou generalizando, como todo, né? Tudo aqui eu acho que tem o bom e tem o ruim, sim. Mas tem empresas que, por exemplo, o animal está ali, vai fazer a guarda de uma obra. Esse animal ele fica preso o dia todo, num espaço limitado, sem comida. Por quê? Para quando ele for solto, ele está feroz, ele está com aquele instinto caçador. Então, se alguém quiser, por exemplo, né, pular, invadir aquela obra, aquela construção, né, que o animal está fazendo guarda, ele vai ser atacado. Então, em Americana já proibimos cão de guarda, não pode ter aluguel de cão de guarda em Americana. Devido a só isso? Não, há várias outras coisas. Marcelo, você fez uma pergunta antes de ir para o intervalo sobre a responsabilidade do poder público. Até porque no requerimento, no seu documento que você apresenta, você até disse aqui as duas coisas. Estou questionando os números apresentados, mas também estou querendo entender esses números, de que forma eles estão sendo apresentados. Exato. Mas você também fala e cita o papel, o dever do poder público numa situação como essa, é isso? Sim, com certeza. Porque o que acontece? Eu venho de causa animal há mais de 15 anos. Roberta entrou na política para fazer resgate de animal? Não. Então, vamos deixar isso aqui muito claro. A Roberta iria fazer resgate e fazia resgate antes de ter o cargo público. A Roberta entrou na política por quê?
para fazer política pública para a gente não ter, por exemplo, esse tipo de situação. Uma lei, um projeto de conscientização, um projeto de educação nas escolas, por exemplo. Então, por que eu questiono o órgão público? Para cobrar também a responsabilidade dele, só que assim, é uma série de responsabilidades. É responsabilidade do poder público, é responsabilidade do tutor, é responsabilidade da sociedade. Por exemplo, aconteceu em Campinas, eu acho que era um dog alemão, uma pessoa estava passeando sem guia, 2 dogs alemão. Estava passeando sem guia e as pessoas receosas e tal. Qual é o papel da população nesse caso? Denunciar. Estou na Praça X, existe um animal aqui. Aí qual é o papel do poder público? Como lidar com essa situação? Aí travou, porque o poder público não sabe como lidar. A população às vezes não sabe, mas eu vou denunciar para quem? Então, resumindo tudo isso, Marcelo, acho que falta expor como fazer, o que fazer, para quem fazer, falta conscientização, falta explicar para as pessoas. Não quero proibir. Todo mundo quer fazer política com a causa, mas ninguém quer buscar o conhecimento de fato do que precisa. É o caso do autismo. Se você puxar o autismo, é a mesma coisa. Tem um monte de governante aí que não sabe nada sobre o autismo, não sabe como lidar com a situação, mas ele quer aparecer, eu sou da bandeira que defendo o autismo. Exato. É muito mais complexo quando a gente quer defender uma bandeira e se aprofundar nessas bandeiras. Sim. Coloca para mim, Tiago, a mensagem da Celisa Estela Mendes do Nascimento. Ela está dizendo e mandando para cá a sua opinião, dizendo o seguinte: é muito grande o número de tutores que andam sem guia. É a mensagem dela, Celisa Estela Mendes do Nascimento. Obrigado, viu, Celisa? Dizendo que ela observa que é muito grande o número de tutores que andam sem o seu guia. Está aqui, portanto, a mensagem na tela da Celisa, a qual a gente agradece. E é aí que eu acho que a Roberta está justamente querendo dizer quando fala da sociedade. É muita gente que mostra o que está acontecendo. Mas numa situação dessa, a Celisa, de repente, notou uma situação como essa, um cachorro, um cão de grande porte, sem a guia, ela tem que ter um mecanismo para poder levar essa informação à frente, né, Roberto? Exato, e aí a população, a pessoa que está vendo isso, ela não sabe, Marcelo, e de fato, eu hoje, estando vereadora, eu tenho visto situações de que realmente as pessoas não sabem como fazer, o que fazer, para quem denunciar, entendeu? A gente tem recebido mensagens no gabinete, eu falo que assim, a demanda do nosso gabinete, 90% é causa animal. Lógico, um vereador, por mais que ele tenha a bandeira, ele acaba fazendo de tudo, mas hoje 90% do nosso gabinete é causa animal. E as pessoas, Marcelo, elas não têm a informação de, peraí, aconteceu X situação, o que eu tenho que fazer? Não sei. Eu não sei. Então, por exemplo, quando a Celisa aqui fala, um monte de animal que anda sem guia. Se eu vi um animal sem guia, o que eu faço? E não sabe nem aonde recorrer. Não sabe. E é isso que a gente está tentando, né? Que eu estou tentando, estando vereadora, fazer. Por que eu entro para a política? Porque eu quero fazer de um modo macro. Eu não quero mais ser só aquela protetora que fala num evento de adoção, eu quero fazer isso no modo macro. De um município, e qual que é a minha ideia? Que esse município, no caso Americana, se torne referência para outros municípios copiarem a ideia. Quando fala-se de eleger alguém por uma causa, não é simplesmente porque é bonito. Não. Que legal, que bonitinho, ela trabalha pela causa, agora foi eleita através dessa causa. Não, a coisa é muito mais complexa do que se imagina e a amplitude dessa discussão se torna muito maior, não é isso? Muito maior, muito maior. A amplitude da discussão, a força e principalmente a cobrança do poder público de fato, fazer as coisas acontecerem. Porque, assim, uma coisa é a Roberta, com a rede social dela, a protetora, ativista da causa animal, divulgar algo. Outra coisa é o próprio órgão público, a prefeitura, as secretarias, divulgarem isso para a população. A amplitude de pessoas que atende é outra, é muito maior. E é isso que a gente vem tentando fazer aí através do nosso mandato. Você citou o Bruno Lima, né? Qual que é o papel, ou qual é o intercâmbio que se faz numa hora dessa junto aos deputados que estão muitas vezes na Assembleia Legislativa, na própria Câmara dos Deputados? O que dá para fazer, unir esses esforços aí numa causa como essa? Quando eu falo da amplitude de protetora Roberta e vereadora Roberta, é a mesma situação que acontece a vereadora Roberta ali no município e os deputados federais ou estaduais, né, seja na Câmara, Sim. seja na Alesp, de fazerem isso a nível nacional. Então, quando a gente passa a situação, quando a situação chega lá, por exemplo, na Câmara dos Deputados, isso abrange o território ali nacional, é muito maior. Então, vamos fazer uma lei, como eu disse para você, temos em Americana a lei de cão de guarda,
que não pode, mas aqui em Santa Bárbara pode. Então, você entende que fica ali, às vezes, uma rua, isso aqui eu posso, aqui eu não posso. É a mesma coisa quando a gente fala de um deputado federal, de um deputado estadual, é a mesma coisa. Isso aqui eu não conseguimos fazer em Americana, não pode mais, ou está sendo feito uma conscientização. Conseguimos, a modo nacional, fazer algo. Então, assim, a amplitude de atingir pessoas, educação, conscientização é outra. Perfeito. Roberta, como é que faz para as pessoas que têm um interesse nessa causa, que querem apoiar esta causa ou que querem conhecer melhor a causa de defesa dos animais? Como é que fazem aí para terem acesso ao gabinete da vereadora Roberta? Eu vou deixar aqui o meu número particular, então quem mandar mensagem nesse número, saiba, não vai estar falando com o gabinete, não vai estar falando com a vereadora Roberta. Muito bom. Então posso falar aqui, claro. 19, né, DDD aqui de Americana, 99247-4077. Lembrando, esse é meu número particular, pode mandar mensagem, fiquem à vontade. A gente aceita, inclusive, Marcelo, críticas construtivas para a gente melhorar. E já está na tela, 99247-4077. Quem responde é a própria vereadora. Às vezes pode demorar um pouquinho, ela está envolvida no seu trabalho, no dia a dia, mas é ela que vai responder a mensagem diretamente para você, 99247-4077, em contato com a vereadora Roberta e com a causa animal, e aí, através da sua mensagem, ela vai encaminhar a melhor forma, claro, para você ir lá conhecer o trabalho, pode tomar um café lá no gabinete da Roberta também, com certeza. E conhecer o trabalho realizado. Lá, viu, Marcelo? Eu estou devendo esse cafezinho já faz algum tempo já. Roberta, foi muito bom falar contigo, é uma causa apaixonante, mas ao mesmo tempo uma causa muito desafiadora, como eu falo do autismo. Tem tanta gente que gosta de falar do autismo, né? Ah, eu defendo o autismo. A causa animal é por aí também. Muita gente gosta de aparecer, dizer que é protetor dos animais pela causa animal, mas não imagina muitas vezes o que essa moça passa, ela já passava antes, e o que ela passa, o que ela enfrenta hoje também, como vereadora, para poder mover aí, muitas vezes, as ações necessárias diante do trabalho que ela realiza pela causa animal. Prazer imenso recebê-la aqui. Obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado, viu? Obrigada a todo mundo que assistiu e participou com a gente. Bacana. E a gente vai estar aí sempre também trazendo a vereadora para a gente abordar temas importantes como esse da causa animal.